gostaria de ler com todos vocês o texto bíblico que se encontra na carta aos Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 20, na Nova Versão Internacional. Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 20. Irmãos, nós nos sentimos pequenos diante de um texto como esse. Nós nos sentimos comovidos, nós nos sentimos tocados, nós nos sentimos desafiados. É um texto muito rico na palavra de Deus. Eu me sinto temeroso, porque até pregar sobre esse texto é algo que nos desafia, porque esse texto segue tudo desde o início do culto, que desde o início do culto aconteceu até agora. Leva-nos à presença de Jesus, aquele que é, foi e será. Esse texto vai nos desafiar, eu quero acreditar nisso. Após a leitura desse texto, eu quero fazer uma introdução que nos levará àquilo que nós estamos vivendo hoje. Eu quero falar a parte negativa. E no final desse sermão, eu quero dizer e espero, em nome de Jesus, expor a cada um de vocês aquilo que nós cremos sobre Jesus Cristo. O que Ele é, quem Ele é, o que Ele faz por nós. E o texto nos diz assim: Ele, claro, referindo-se a Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém. Fazendo uso deste texto, eu gostaria de falar nesta noite sobre o tema a supremacia de Cristo. Supremacia, meus irmãos, significa total e incontestável superioridade. É o que o texto nos mostra. Significa poder absoluto e máximo. É Jesus Cristo. O mundo hoje vive um dos momentos mais críticos em se tratando de assuntos que medem o absoluto e o incontestável. Em uma sala lotada, o palestrante dizia sob os olhares curiosos e com a cabeça balançando em afirmação, como que aceitando as suas palavras: eu vim aqui para desconstruir. Como pai e pastor, como salvo pela graça de Cristo, eu me preocupo com essa e com a próxima geração, porque, afinal de contas, muita coisa já foi desconstruída. O casamento tem uma outra leitura. A vida com Deus tem outra leitura. O gênero tem outra leitura.
Muito já foi desconstruído e nós vivemos hoje uma geração inteira que foi impactada com a desconstrução. A conta a ser paga pela desconstrução é inimaginável, e a não ser que venha surgir uma nova geração que se apresente com o desejo sincero, honesto. Uma nova geração que venha com a vontade de conhecer a Deus, ao seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Haverá, meus irmãos, você que está na sua casa, desespero entre as nações. De forma um pouco mais incisiva, o mundo de hoje não poupa recursos e oportunidades para se amotinar contra Deus. O mundo não poupa recursos para se levantar contra o ungido do Senhor. Quando o apóstolo Paulo se aplica a escrever, e aqui voltamos no texto que lemos, se aplica a escrever o texto que lemos no início, ele se aplica a educar a igreja, a ensinar o povo de Deus, a exortar a igreja do Senhor, no sentido de que a igreja não fosse tímida na proclamação do Deus Salvador Redentor, que a igreja não fosse tímida em dizer que existe um único Deus, e é nele que confiamos, que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, a quem nós seguimos, amamos e nos dedicamos. Falar sobre a supremacia de Cristo é se lançar a uma tremenda batalha, meus irmãos. É uma batalha contra o inferno. É uma batalha contra a filosofia atual. É uma batalha ferrenha, é uma batalha amarga, é uma batalha difícil, onde as armas da nossa milícia, e aqui nós precisamos dizer, porque isso vai ser transmitido através da internet, nós não lutamos com armas. Nós não maldizemos as pessoas. Nós não maltratamos as pessoas, nem a decisão das pessoas. Cada um toma a decisão que quer. Mas para nós que seguimos a Cristo, para nós que somos filhos de Deus, as armas que nós usamos, diz o texto bíblico, são poderosas em Cristo para destruírem fortalezas, e as nossas armas são oração, jejum, Bíblia, comunhão com Deus, com a sua igreja. Essas são as nossas armas. Estão disponíveis para nós. Dessas armas nós recebemos sabedoria e discernimento para lidarmos com o mundo que está sendo desconstruído em seus valores, inclusive o valor da fé. Aliás, o texto de 2 Coríntios, capítulo 10, nos diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Cristo para destruição de fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Assim como a igreja que estava em Colossos, a igreja dos nossos dias, precisa ser educada, precisa ser ensinada, precisa ser exortada a olhar para a supremacia de Cristo. A olhar para a total, incontestável superioridade de Jesus sobre anjos, demônios, soberanias, potestades, autoridades, a total e incontestável autoridade de Jesus sobre o mundo visível, sobre o mundo invisível. Somos convidados a olharmos para o poder
absoluto e máximo que há em Jesus Cristo, nosso Senhor, sobre a criação. Terra, céu e mar. Tudo que há em cima e tudo que há embaixo da terra. Toda criatura que se move, que se arrasta, que voa pelos ares. Todos os peixes do mar, todas as estrelas do céu. Ele, Jesus Cristo, executa poder absoluto e máximo. Na nossa Via Láctea, há milhões de estrelas só em nossa Via Láctea. O poder que Jesus Cristo recebeu, dá a Ele o direito absoluto e total de chamar cada estrela pelo nome. Diz o livro de Isaías que Ele conhece a todas, e quando Ele as chama, elas obedecem. Todos os anjos, todos os homens que já nasceram, que já morreram, que vão nascer neste mundo, são conhecidos por Jesus. Não há criatura humana que escape à sua presença. As trevas se transformam em luz diante da presença de Jesus. O mundo se abala, a terra treme diante da sua presença. Ele fala e há obediência. Ele é antes de todas as coisas, diz o texto que nós lemos. Todas as coisas que existem foram criadas por meio dele e para ele. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, Jesus Cristo foi morto na cruz, desceu à sepultura, venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos. E Ele vive e reina soberanamente. A morte não conseguiu segurá-lo no túmulo, porque Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. O seu poder é incontestável. O seu poder é sempre eterno. Os céus o adoram. As aves cantam em seu louvor. As árvores batem palmas em louvor a Ele. O vento lhe obedece, a natureza se inclina diante da sua grandeza, as tempestades ouvem a sua voz e se calam. A vida e o tempo estão em suas mãos. Ele domina sobre tudo. Ele levanta e abate. Ele exalta, ele humilha. Ele estabelece trono e destrona reis. Ele anda no meio do fogo, caminha por sobre o mar. Ele julga em justiça e salva em amor. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é Salvador. Ele é Cristo. Meus amados irmãos, o mundo precisa saber disso. O mundo precisa conhecer a Jesus Cristo desta maneira. Eu estou finalizando, mas eu quero perguntar e responder. Em que isso nos ajuda? Saber isso vai nos ajudar em quê? Primeiro, conhecer a supremacia de Cristo nos ajuda quando a doença vier, louvado seja Deus. O corpo humano sofre as consequências do tempo. O corpo humano adoece, envelhece. Todos nós, em um momento ou outro, enfrentaremos enfermidades que nos abaterão. Mas a supremacia de Cristo nos ajuda a olhar e a observar e a crer, entendendo que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, que Ele tomou sobre si as nossas doenças, ou seja,
Jesus Cristo sabe perfeitamente onde está doendo. Ele sabe. Em que mais isso nos ajuda? O que mais nos ajuda a crermos na supremacia de Cristo? Conhecer a supremacia de Cristo nos ajuda quando a morte chegar. Louvado seja Deus. Ele mesmo enfrentou a morte e venceu. A morte nunca, meus irmãos, a morte nunca será o fim para aquele que está salvo em Jesus Cristo, nunca. Eu temo uma maca de hospital, eu temo uma cirurgia, eu temo a dor. Mas se eu creio em Jesus Cristo, apesar da dor, apesar do medo, a morte não tem mais domínio. Quando ela chegar, quando os nossos olhos fecharem aqui, os céus estarão em festa, os anjos nos receberão, os portais eternos serão abertos para nós, e nós viveremos a eternidade, exaltando, glorificando, adorando aquele que é desde o princípio, aquele que criou todas as coisas. Terceiro, conhecer a soberania de Cristo nos ajuda quando a tragédia nos atingir. Meus irmãos, eu fico triste quando via, eu ficava triste, continuo triste quando eu vejo a guerra que devastou toda a Síria. Cidades inteiras destruídas pelos bombardeios. Mas como eu me alegro, irmãos, porque aqui em nosso país, crentes como nós, abriram a porta de suas casas, receberam órfãos, receberam famílias inteiras. A tragédia os atingiu, mas o amor soberano do nosso Senhor e Salvador Jesus os acolheu. Na Fernão Dias, anos atrás, um acidente terrível aconteceu na volta para São Paulo. Um carro de passeio foi esmagado entre duas carretas. Mas quando o socorro chegou, uma criança estava entre os bancos, viva. Quando a tragédia chega, Deus chega junto. Quarto, conhecer a supremacia de Cristo nos ajuda quando estivermos fracos. Todos nós passamos por momentos de fraqueza. Quando pensamos que não iremos mais suportar. Mas a palavra de Deus nos diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, aí então é que sou forte. Quinto e último, em que nos ajuda a saber sobre a supremacia de Cristo, conhecer sobre a supremacia de Cristo, nos ajuda quando a dor ferir o nosso coração. Pouco antes de vir para o nosso culto, a irmã Sandra, minha esposa, passou para mim uma notícia de que 300 pastores batistas, só de nossa denominação batista, morreram por conta da pandemia. Eu não sei quantos da Assembleia de Deus, quantos do Evangelho Quadrangular, quantos da denominação presbiteriana, metodista. A supremacia de Cristo nos ajuda quando a dor ferir.
o nosso coração. Existe um hino em nosso cantor cristão, e aqui eu encerro, que diz assim, hino 344, eu vou citar apenas algumas frases. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Ah, Senhor Jesus, nós somos agradecidos ao Senhor pelo teu poder. Somos agradecidos porque o Senhor reina sobre todas as coisas, de modo absoluto, incontestável. O seu poder é absoluto. A tua glória é eterna. Os anjos o adoram. Os reinos se submetem. A morte se rende. Ó Deus, somos tão pequenos, falhos, somos tão carentes da ação do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos tanto viver, ó Deus, segundo o propósito que o Senhor tem para nós. Ó Deus, nos ajude. Dá-nos, Deus, a bênção de ouvirmos a tua voz e sermos conduzidos pelo Senhor. Nos rendemos a ti, ó Deus. Ó Jesus, estenda as tuas mãos para nos abençoar, pela tua misericórdia, pela tua graça. Ser o nosso auxílio em tempos de tribulação. É o que nós pedimos e agradecidos somos, em nome de Jesus. Amém.